Fala, gente, Deus abençoe sua vida, Pastor Fábio por aqui, Café com Graça no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de todas as manhãs. Você é mais do que especial, a sua presença aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que essa mensagem ela possa edificar você e te dar um direcionamento poderoso. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão bem? Estão todo mundo bem aí? Está todo mundo em paz? Graças a Deus, Café com Graça no ar. Já sabe aquele pedido que eu sempre faço, não deixe de dar o like, de dar o joinha, de compartilhar. Pega aquela lista de 10 e já manda para eles, para fazer parte do nosso, dessa mensagem, que essa mensagem edifique a vida deles e que você possa abençoar muito mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, papel, caneta e Bíblia, e vamos juntos para a nossa reflexão de hoje. Olha, aperta o cinto, porque hoje nós temos uma reflexão que vai dar uma confrontada. Você gosta de confronto? Você é aquele que gosta de conforto ou gosta de confronto? Você é aquele que gosta do evangelho light, diet? Gosta daquele evangelho gourmet ou você gosta de mocotó, gosta de mensagem de Deus? Coloque aqui nos comentários aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você está no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Me responde aqui nos comentários. Você gosta de uma mensagem gourmetzinha, uma mensagem com chocolate, uma mensagem cremosa, ou você gosta de mensagem genuína, mensagem bíblica? Doa ou faça cócega, tem que ser de Bíblia, tem que ser Bíblia. Se você é desses, vocês são dos meus. E hoje a mensagem ela vai confrontar um pouquinho. Vamos lá? Provérbios de Salomão. Nós estamos dentro dos Provérbios de Salomão e nós vamos hoje estudar o Provérbios de número 10. Provérbios 10, verso de número 17. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, papel, caneta e Bíblia, e vamos lá. Para nosso devocional de hoje, você é mais do que bem-vindo aqui, me sinto honrado com a sua presença e vamos juntos para mais uma mensagem poderosa. E o tema de hoje é, vamos para o texto primeiro, né? Vamos para o texto. Provérbios 10, 17. Diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O caminho para a vida é do que guarda a instrução. Em algumas traduções, é que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão anda errando. Em outras expressões, aqui que nós lemos, aquele que abandona a repreensão erra. O caminho garantido é permitir-se ser corrigido. O caminho garantido é permitir-se ser corrigido. Ô irmão, é lógico que ninguém gosta de ser corrigido. Você me dizer, eu amo correção, eu amo ser repreendido, eu amo ser exortado. É uma necessidade que nós temos, mas eu acho que a maioria de nós há de convir que não é muito agradável ser chamada a atenção. E o nosso ego, o nosso orgulho grita logo essa ideia de sermos corrigidos e exortados. Porém, sabiamente nós entendemos que ainda que nós não desejamos ser corrigidos, exortados, repreendidos, nós entendemos que isso é necessário, que faz parte do processo. Que quando isso ocorrer, eu preciso estar com os meus olhos e os meus ouvidos atentos para entender o que é que Deus está falando através dos seus vasos, dos seus instrumentos, para me colocar na rota. A sabedoria de Provérbios, ela traz a correção como termo musar e repreensão como sendo uma expressão que não é atrelada à agressão, mas um meio de graça que mantém o nosso caminho. Ou seja, a expressão musar e a expressão tocancar, elas trazem a ideia de repreensão e correção, mas não como agressão, mas como meio de direcionamento para o caminho correto. Olha que coisa interessante. Olha o que a Bíblia vai trazer para nós sobre essa ideia de correção. Provérbios 12, verso 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento,
Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha que expressão forte. Provérbios 19:20 diz: escute o conselho e aceite a disciplina, a correção, e no fim você será sábio. Provérbios 15:31 e 32 diz: o ouvido que atende à repreensão, salutar, terá sua morada entre os sábios. Provérbios 27:5 e 6: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Ferida que é a expressão daqueles que nos cutuca, que nos incomoda a fim de nos levar para o caminho de salvação. Ecos, no restante das Escrituras, vai trazer para nós instruções, direções que nos levam a entender que a correção é o caminho certo. Hebreus 12:6, Provérbios 3:11, nós poderíamos refletir sobre ele. O Senhor ama, corrige aquele que ama. Eu repreendo e disciplino quantos amos. Fira-me o justo, será excelente este óleo derramado, conforme Salmo 141:5. Perceba como Deus deixa nas Escrituras expressões, direcionamentos sobre o valor de ser corrigido. Na lógica bíblica, permitir-se ser corrigido é via segura para o discipulado. Protege-nos do auto-engano, amadurece o nosso caráter e restaura o desviado e recalibra a comunidade a fim de que nós caminhemos rumo à direção certa, conforme o Evangelho ele nos descreve. O caminho conforme a Bíblia nos ensina. Quando eu olho essa expressão de correção, esse desejo de Deus de nos levar para o caminho, é um confronto direto para o nosso orgulho, para o nosso ego, para o nosso eu. Você está nessa live, você está nesta manhã ouvindo essa mensagem, porque eu, como você, todos nós precisamos de correção e direcionamentos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos de direcionamento de Deus e daqueles que são chamados por Deus. Eu quero te levar a refletir nessa manhã que nós só teremos um futuro e um caminho garantido se a gente se permitir ser corrigido. Em primeiro lugar, correção é amor. Correção é uma expressão de amor dada por Deus através da sua aliança para conosco. A correção é um amor pactual de Deus. Na aliança, Deus não nos abandona nos nossos impulsos. Ele nos visita com correção. Em Hebreus 12, a disciplina não é punitiva, mas formativa. O pai treina os seus filhos para participarem da sua santidade. Recusar a correção é preferir a orfandade espiritual à filiação. Quando a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, o Senhor está usando o apóstolo São João, direcionando uma carta à igreja de Laodiceia. Cristo ele está denunciando a mornidão, mas ele oferece a disciplina como prova de amor e um caminho para a restauração. No capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreve São Marcos, Pedro, ao tentar desviar Jesus da cruz, é corrigido duramente. A correção de Cristo salvaguarda o plano redentor e realinha o discípulo ao caminho da cruz. Deus nos fere para nos curar. Ele nos corrige para nos alinhar com os seus propósitos. É necessário nós entendermos que precisamos de correção, porque o Deus que fez uma aliança conosco é um Deus que corrige e que não quer nos perder. Porque muitas vezes a gente deseja, almeja um evangelho mais adocicado. Queremos uma mensagem que floreie o nosso ego. Nós não queremos uma mensagem confrontadora. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sou de uma linha, eu sou de uma escola, de um evangelho genuíno. Eu aceitei Jesus nos anos 90, no ano de 1998 precisamente. Onde nos púlpitos das igrejas ainda tinham homens e mulheres, como tem hoje, responsáveis com as escrituras em detrimento da vontade e do desejo de quem quer que seja, os seus desejos
a ouvir uma mensagem da qual te traga a melhor preferência. A mensagem sempre era pregada conforme a palavra, conforme o desejo, conforme a escolha do céu. Eu sei que às vezes a mensagem ela é dura e alguém hoje diz, mas a mensagem é só dura. A mensagem vai ser dura, meu irmão, para quem está precisando ouvir uma mensagem dura. Eu nunca vi na minha vida um homem ou uma mulher que se submeteu a uma mensagem de correção, desviar, se afastar. Um homem ou uma mulher que ama a correção, que ama a disciplina bíblica, que ama a repreensão, são homens e mulheres que se submetem a viver uma vida de santidade com Deus. Hoje nós estamos vivendo uma geração que escolhem a palavra como se vai ao restaurante e escolhe um prato de comida. Você tem igreja e mensageiros para tudo que é tipo e gosto nos dias atuais. Isso tem enfraquecido muito a igreja. Muitas vezes estão pregando um evangelho, uma mensagem para atrair, para aproximar, e a fim de que isso aconteça, estão pregando o evangelho segundo o paladar do seu público e se esquecendo que a mensagem ela precisa ser muito mais importante do que o mensageiro, e a mensagem de Deus é por ele revelada e não por nós escolhida. E isso tem trazido danos muito grandes para a nossa igreja, danos de tamanha grandeza que nós líderes hoje temos sofrido com o tipo de qualidade dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos. Então, nessa manhã, nessa reflexão, enquanto eu estou refletindo com vocês, você já deve estar se lembrando de alguém que vai precisar receber essa mensagem. Então, já dá o like aqui, já pega esse link, já manda para ele, para ela. Porque Deus ele vai falar com muita gente através dessa mensagem. Em primeiro lugar, a correção é um amor pactual de Deus. 2, a correção é antídoto contra o auto-engano. Provérbios 12:15 mostra o insensato. A palavra insensato aqui é quesil no original hebraico. Traz a ideia de que o insensato é aquele que se considera autossuficiente, reto aos seus próprios olhos. A correção rompe o feitiço do eu, que não se encaixa e não se deixa ensinar. Não se encaixa ao ensino e não se deixa ensinar. O maior risco espiritual não é o erro, é a impermeabilidade ao aprendizado. Eu trabalhei durante muitos anos em uma multinacional e trabalhei no desenvolvimento de pessoas e ainda trabalho com isso, e a gente percebe que as pessoas que têm uma característica mais próxima de Jesus são aquelas que possuem um coração ensinável. Pessoas que se permitem aprender, pessoas que se permitem ser moldadas. Sabe quem são as pessoas que você tem maior dificuldade de lidar? Pessoas que se acham. Pessoas que se consideram preparadas, pessoas que se acham no direito de não se permitir crescer, já se acham dona da verdade. Não se submetem, não andou nem um terço da milha que você andou e quer te ensinar. Não ouve para aprender, ouve para responder. São insubmissos, difíceis, pessoas de dura cerviz. Dentro da igreja, você tem gente desse tipo. Eu fico pensando aonde essas pessoas elas vão conseguir galgar degraus. Eu já consegui estudar um pouquinho na minha vida, já frequentei lugares importantes. Nem por isso eu me acho no direito de me permitir não aprender. Aprendendo com quem já chegou e aprendendo com quem está caminhando comigo e aprendendo com pessoas mais experientes e também com pessoas mais novas. O homem ou a mulher que se submete à sabedoria entende que você aprende sempre, com tudo e com todos, o que fazer e o que não fazer. Mas o homem que se permite viver em insensatez, ele se acha autossuficiente. Segundo de Crônicas, capítulo de número 26, vai mostrar Uzias, que em soberba invade o santuário, rejeita a advertência sacerdotal e colhe lepra. A recusa da correção o quebrou por dentro. Por que não falar de Roboão, lá em 1 de Reis, capítulo 12? Ignora os anciãos e escuta bajuladores no momento que ele assume o reinado. A nação se divide, toda ruptura é percebida por causa de uma surdez e por causa de um coração endurecido. O orgulho é inimigo mortal da correção. Ei, feche os ouvidos e você terá cegueira nos seus olhos. Abra os seus ouvidos e você terá o seu coração aberto para um novo aprendizado.
Como é que você se comporta diante de pessoas mais experientes, diante de conselheiros, de pessoas que querem te ajudar? Como é que você se encontra? Como é que você se encontra hoje assistindo essa live? Você vai perceber que em muitos momentos pessoas quiseram te ajudar e de repente por você não se submeter, você quebrou a cara. E você vai perceber que aonde você está é justamente porque você está se permitindo aprender e ser corrigido. É sinal de que você terá o seu caminho garantido. Ponto 3. A correção é a trilha do crescimento e da competência. Provérbios 9, versos 8 e 9. Mostra que o sábio ama ser aperfeiçoado. A correção multiplica discernimento. No reino, progresso não vem de aplauso, mas de ensinabilidade. A santa disposição de aprender e aprender a aprender. Apolo, em Atos 18, era eloquente e fervoroso, mas incompleto. Ao receber instrução de Priscila e Áquila, torna-se mais útil e preciso, ou seja, a correção ampliou o seu alcance. Manassés, em 2 de Crônicas, capítulo 33, ele é corrigido no exílio, ele humilha-se, ele é restaurado e reconstrói altares ao Senhor. Por quê? Porque a correção converte queda em maturidade. Deixa eu te falar, ainda há tempo, ainda há espaço. Essa live ela está acontecendo e como eu sinto a graça de Deus para trazer essa mensagem para vocês. Andar por caminhos errados trará fruto de declínio, mas voltar atrás em humildade e submissão à correção é certeza que você terá uma futura projeção. E projeção aqui não é sucesso para os homens, projeção aqui é proximidade de Deus. Deus está falando com alguém aqui essa manhã, é tempo de voltar atrás. Voltar atrás para corrigir rota não é retrocesso, é progresso. Anote isso aí. Voltar atrás para recalcular a rota não é retrocesso, mas progresso. É tempo de se permitir ser corrigido. É tempo de você entender que correção é a trilha do crescimento e da competência. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso? Aperta o like, coloca aqui nos comentários se faz sentido para você. Toca fogo, reage de algum jeito. Porque eu acredito que Deus está falando poderosamente aos nossos corações. Ponto 4. Vamos recapitular antes? Primeiro, o caminho garantido é permitir ser corrigido, em primeiro lugar, entendendo que a correção é um amor pactual de Deus. 2. A correção é antídoto contra o auto-engano. 3. A correção é trilha de crescimento e aumento e consciência da nossa competência. 4. A correção preserva a comunhão e a verdade do Evangelho. A igreja não vive de silêncio cúmplice, mas de verdade e amor. Provérbios 27, 5 e 6 conecta afeição e franqueza, porque ele fala de feridas leais que curam melhor que carícias mentirosas. Sem correção mútua, a comunidade derrapa para o relativismo. Você conhece aquela pessoa que só gosta de tapinhas nas costas, só gosta de palavras afirmativas, só gosta de elogios, mas quando você corrige ela não gosta? Essa pessoa ela tem defeito na alma, essa pessoa precisa de conversão. E outra coisa, os melhores amigos são aqueles que nos corrigem. São aqueles que nos falam a verdade, ainda que doa. E, obviamente, que nós precisamos saber como falar verdades duras. Porque até para falar a verdade, a gente precisa falar em amor. E tem formas de se falar, mas nós não podemos ser cúmplices por causa de que nós não vamos querer machucar alguém. Fale a verdade em amor. Amigo que ama, homens e mulheres de Deus que se colocam na posição de instrumentos de Deus, falam a verdade. Em amor, mas dando direcionamento e correção. E é isso que nos salvaguarda a comunhão. É a verdade do Evangelho, porque a comunhão nos livra da prisão do pecado. Eu preciso mostrar caminhos, e às vezes esses caminhos precisam ser através de correção. Você tem uma ideia muito forte em Gálatas 2, e é um livro que eu estou relendo agora, o livro de Gálatas. Você vai ver um episódio onde Paulo resiste a Pedro na cara. Paulo vai corrigir. Quando a conduta de Pedro ela está negando o Evangelho, Paulo resiste face a face, corrige Pedro para salvaguardar a integridade doutrinária.
Pedro, quando estava com os judeus, era uma coisa, quando estava com os gentios, se comportava de uma forma, mas quando os judeus chegavam, ele se comportava de outra. E Paulo, percebendo essa dualidade de comportamento, ele resiste na cara de Pedro. Ele faz uma correção, fala assim, amigo, você está tratando os gentios de uma forma na ausência dos judeus, trate eles também na ausência. Nós precisamos pregar o evangelho genuíno e não bipartido. Corinto, no capítulo 1 da carta de Paulo, no capítulo 5, e ele vai repetir isso na sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai falar sobre a disciplina firme, seguida de restauração amorosa. Aqui o alvo não é excluir, mas ganhar o irmão, honrar a Cristo. Ei, a mensagem do evangelho nem sempre é tapinhas nas costas. Essa ideia de um evangelho que é amor, que só tem palavras positivas acerca das pessoas, essa mensagem ela é amputada. A mesma mensagem que diz, venha, Jesus te ama, Ele quer te salvar, é a mesma que diz, raça de víboras, quem lhes direcionou a se afastar e a não ouvir a mensagem do evangelho e a não perceber a ira de Deus para aqueles que permanecem no pecado. O evangelho ele é completo. Vai ter mensagens que vão afagar a nossa alma, mas vai ter mensagens que vão nos confrontar. E lhes digo sem sombra de dúvidas que aquelas que mais nos traz vida são aquelas que nos confrontam. Amor sem verdade é conivência. Verdade sem amor é crueldade. O evangelho exige os dois. Tem que ter verdade, tem que ter amor, dentro de equilíbrio. Mas eu não posso ser conivente com o pecado. E também não posso agir com amor com crueldade. Então, amor sem verdade é conivência e verdade sem amor é crueldade. Eu vou viver a verdade e vou viver o amor em equilíbrio para trazer às pessoas o caminho de correção para viver a sua salvação. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Em quinto lugar, nós precisamos entender que esse processo de correção leva-nos a viver uma vida prática, de uma vida corrigível. Então, como nós poderemos viver uma vida prática, de um coração vulnerável para a correção? Ou seja, viver uma vida de hábito, de sabedoria, e vulnerável e sensível às correções. A corrigibilidade não nasce do nada. É um hábito cultivado. Provérbios nos aconselha a viver sensível aos conselhos. Ela diz que precisamos escutar sabiamente os nossos conselheiros, ouvir sabiamente aqueles que nos instruem, fazer um exame do nosso coração. A alma sábia pede auditoria, pede uma fiscalização, uma verificação do nosso espírito. Você vê lá em Salmo 139, quando o Senhor ele usa o salmista a dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Guarda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me desses caminhos maus e leva-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Exemplos que nós percebemos, como o de Josias, no segundo livro dos Reis, nos ensinam, por exemplo, ao ouvir o livro da lei, ele rasga as vestes, consulta ao Senhor e ele promove uma reforma da nação. A correção que ele ouviu gerou transformação, deu direcionamento. Asa, no segundo livro das Crônicas, no início, ele acolhe a exortação, ele age para trazer uma reforma. Depois, ele rejeita a correção de Hanani e endurece o seu coração. A história mostra que manter-se corrigível tem que ser uma batalha diária. Não é aceitar a correção agora e depois endurecer o coração. Eu preciso estar com o meu coração corrigível o tempo todo. A alma que se deixa admoestar permanece maleável nas mãos de quem a criou. Eu preciso te dar uma palavra diretiva aqui.
se mantenha com o coração ensinável. Coloque aqui nos comentários, por favor, isso. Coloque aqui nos comentários. Coloque isso. Eu preciso manter o meu coração ensinável. Desprovido de orgulho, desprovido de soberba. Eu preciso abrir mão do meu eu. Eu preciso mortificar a minha carne e o meu ego todos os dias. A Bíblia diz, aquele que quer seguir a mim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é abrir mão do eu. Seguir a Jesus é abrir mão do ego todos os dias. O caminho garantido não é o sem tropeços, mas o caminho constantemente calibrado pela correção amorosa do nosso Deus e pela franqueza redentora daqueles que nos amam, que nos corrigem. A correção é guardar o corpo da vereda ruim. É óleo que amacia o coração e bússola que nos mantém no rumo certo. Deus seja louvado, graças a Deus. Agradeça ao Senhor por ter pessoas que te corrigem, que te exortam, que te direcionam. Que se permite corrigir, transforma desvios em direção. Olha isso aqui. Quem se permite ser corrigido, transforma desvios em direção. Porém, quem resiste à correção, transforma a direção em desvio. E aí, vai querer andar por desvio ou por caminhos corretos? Deixa eu te dar sugestões. Primeiro, ore diariamente. Não abra mão da oração. Se possível, entre no devocional todos os dias e depois da nossa reflexão, dobra o joelho e ora. Ou antes ou depois do devocional. 2, tenha conselheiros. Escolha homens e mulheres sábios, sábias, que têm condições, autoridade e vida para te aconselhar. Na multidão de conselheiros e conselho à sabedoria. Pratique o feedback espiritual. Pare um momento da sua vida e questione essas pessoas como é que anda a sua vida. Conte ela um pouco como é que está a sua vida e se permita ser corrigido, orientado. Regra de vida. Qual é a regra de vida? Palavra, oração e prestação de contas. Tenha pessoas pelas quais você pode dizer, desabafar, confessar pecado, abrir a sua alma. Tudo isso vai te ajudar a viver uma vida com coração ensinável e tendo o direcionamento através da correção. Faz sentido essa live para você? Deixa eu orar pela sua vida. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa mensagem, obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco, obrigado por falar comigo. Obrigado por falar com os teus filhos. Nos ajuda a ter um coração ensinável e submetido à tua palavra e à correção necessária. Não nos permita, Senhor, entrar no ativismo do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Mas que nos permitamos ser tratados, direcionados pelo Senhor. Esta live é um direcionamento do céu para muitos que estão indo por caminhos difíceis, caminhos de morte, caminhos de desobediência. Pessoas que têm o nariz empinado, pessoas que têm a dura serviço para dizer que se governam, que não precisam de igreja, não precisam de pastor. Essa palavra está indo ao encontro desta vida para dizer: não é porque alguém errou com você que a igreja é errada, não é porque algum líder errou com você que todos os líderes têm erros sucessivos. Falhos somos, igrejas são falhas, mas Deus é perfeito e Deus usa pessoas para te ajudar, Deus usa pessoas para te orientar, Deus usa pessoas para te corrigir. Volta para o caminho. Volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. E Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua alma. Nos ajuda, Pai, a estarmos vigilantes e susceptíveis à tua correção e direção. Abençoa os teus filhos que vão trabalhar, que vão estudar, que vão ter os seus afazeres diários. Para essa pessoa que está recebendo essa mensagem, não pela manhã, mas pela tarde e pela noite, que essa palavra tenha sido rema para a vida dela e salvação para esse caminho que possivelmente está tenebroso. Eu oro por elas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que essa mensagem tenha sido rema para você, que tenha sido uma mensagem que te edificará e trará vida e luz para a sua alma. Um caminho garantido é um caminho para quem se permite ser corrigido. Manda essa mensagem para aquela lista de 10, não deixe de deixar o seu like, compartilhar essa live para o máximo de pessoas, se inscrever no canal, você que não está inscrito, e viver com a gente, de segunda a sexta, às 6h30, o Devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Deixe de comentário que essa live foi para você, que essa mensagem falou ao seu coração.
E se Jesus não voltar, amanhã estaremos juntos. Aqui, nesse mesmo bate-canal, aqui no YouTube, PR Fábio Brito. Não esqueça, traz mais gente para compartilhar essa bênção conosco, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês e até.